Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. Naquele tempo, levaram a Jesus o endemoniado mudo. Expulso o demônio, o mudo falou. As multidões ficaram maravilhadas, dizendo: nunca se viu algo assim em Israel. Mas os fariseus diziam: e pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e vilarejos, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Vendo as multidões, encheu-se de compaixão por elas, porque estavam angustiadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Iniciando hoje mais um encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e cumprimentar a todos vocês, amigos ouvintes. É tão bom pararmos mais uma vez no momento de oração, no momento de encontro com Ele, que mais uma vez manifesta todo o seu carinho para nós todos que estamos vivendo hoje também, em meio a tantos problemas e dificuldades, e ao mesmo tempo Ele nos convoca para ajudá-lo. Vocês ouviram no final do Evangelho este pedido dele: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos aqueles que estão aí do lado dele, ajudando a salvar o povo, como ele fez. O que ele fez? O próprio Mateus diz aqui que ele expulsava o demônio de um endemoniado mudo, e o mudo falou. Ajudar a Jesus a fazer com que o povo fale, porque tem muitos demônios que impedem o povo de falar, de se manifestar, especialmente os mais pobres, os que mais sofrem. E todo mundo ficava maravilhado em ver Jesus que ajudava este povo assim. E dizia: nunca se viu algo assim em Israel. Nós queremos ajudar as pessoas sim, especialmente nessa época de tanta necessidade. Mas devemos ajudá-la também, ajudar o povo de outra maneira, ajudar o povo a abrir os olhos, a perceber muitas vezes as enganações que ele sofre com tantas promessas falsas, impedindo ao povo de viver com dignidade. Jesus mesmo disse: pelos frutos vocês conhecem a árvore. E tem muitos que se manifestam com palavras bonitas, mas que no fundo trazem sofrimento e morte para o próprio povo. E Jesus olhava para toda esta população que sofria e ele procurava
como diz Mateus aqui no Evangelho, expulsar os demônios, expulsar tudo aquilo que estava impedindo o povo de ouvir, de falar. Procurava expulsar o demônio da mentira, da alienação, ajudando o povo a viver com dignidade. Vendo as multidões, assim escreve ainda Mateus, Jesus se encheu de compaixão por elas, porque estavam angustiadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Olha, gente, nós não podemos ficar fechados simplesmente nos nossos grupinhos e também a gente se satisfazer por algum gesto de solidariedade muito bom, porém não podemos ficar simplesmente no assistencialismo, mas devemos ajudar esse povo também a abrir os olhos, tomar consciência da realidade sofrida, oprimida em que nós vivemos hoje, afinal ter uma consciência política. Se a fé não nos leva a assumir gestos políticos, devemos duvidar dessa fé. Porque a fé tem que mudar o mundo, tem que ter a força de mudar a realidade, tem que ter a lucidez de Jesus para que o povo tenha vida. Não é suficiente uma fé fechada na reza, nas igrejas, no terço, muito bem. É lógico, isso aqui é o alimento da nossa fé, mas a nossa fé não pode ficar nisso. Eu rezei o terço e já eu estou satisfeito. Jesus mostra que isso não é suficiente. Eu rezo o terço que me dá força para ajudar esse povo a ter mais vida, poder enxergar melhor, ajudar esse povo a construir um país digno para todos. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.